No livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 49, diz assim: Assim ajuntou-se José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Irmãos, o passado tem atrapalhado muita gente. Mas muita gente. Tem muita gente que não consegue sair lá do passado, aonde ela sofreu uma injustiça, aonde ela foi lesada, aonde ela foi caluniada, onde algo de ruim aconteceu com ela. E ela está presa lá, emocionalmente. Aparentemente, ela está até livre no físico. Dá a impressão que a pessoa está até bem, de corpo presente em alguns lugares, na igreja, no trabalho, na sua casa, em algum passeio. Mas, às vezes, tem algo no passado que a está ferindo, a está machucando. E é interessante notar que isso aconteceu com José. José, sabemos que ele era filho de Jacó, o filho querido, um filho que os irmãos tinham inveja dele, tinham raiva dele, e venderam ele como escravo porque eles queriam matá-lo, não conseguiram, jogaram ele numa cova, e Deus deu um grande livramento, ele acabou sendo vendido para os ismaelitas, e os ismaelitas venderam a ilha Potifar lá no Egito. E sabemos o que ele passou, né, pessoal? Ele passou poucas e boas. E é interessante notar que quando ele se torna governador, ele tem um cargo muito importante, ele era o segundo depois de Faraó. Ele estava realizado, ele estava bem, estava casado, estava próspero, venceu. Só que tinha algo do passado que ainda o incomodava, que martirizava ele. Ele diz aqui no versículo 50, e chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Quando ele fala isso, ele está querendo dizer que ele teve muito trabalho. É verdade. Que trabalho que ele teve na casa de Potifar, onde ele foi fiel, onde ele ajudou Potifar, a casa dele prosperou, porque Deus era com José. Ele era uma pessoa honesta, uma pessoa do bem, uma pessoa que estava ali, irmão, no mesmo espírito, fazendo de tudo pelo seu patrão, fazendo de tudo pelo seu amo, pelo seu senhor. E de repente uma injustiça, uma calúnia acontece. E é interessante notar que o Potifar, a quem conhecia José, sabia quem era José, acreditou, entre aspas, na esposa dele quando inventou aquela história que José estava dando em cima dela. E na realidade quem estava dando em cima dele era ela. E ela quis se vingar dele porque ele não quis se deitar com ela, porque ele era muito honesto. E é interessante notar que ele era temente a Deus. Muitas pessoas não entendem isso. Só que uma injustiça, uma calúnia aconteceu que fez ele parar na prisão. Na realidade, naquela época era punido com morte quem fizesse isso. Mas no fundo, Potifar sabia a mulher que ele tinha. Potifar conhecia bem a peça.
Às vezes tem muitas pessoas que se fazem de ingênuo, mas não é. Às vezes se faz de sonso, se faz de tolo, mas não é. Às vezes releva, porque no fundo sabe quem é a pessoa. E muitas das vezes a pessoa acaba fazendo uma injustiça para passar um pano. Mas eu quero te dizer que, mesmo quando isso acontece e a pessoa for fiel a Deus, Deus vai guardá-la e preservá-la. Então José teve muito trabalho. Depois ele foi preso. Então você imagina o trabalho que esse homem teve. Que dificuldade. Mas agora ele estava bem. Agora ele estava no trono, ele era o segundo. Ele tinha de tudo que ele quisesse. Depois de Faraó, quem mandava era ele. Ele tinha status, ele tinha poder, ele tinha glamour. O sonho dele foi realizado. Mas o passado incomodava ele. E tinha algo ainda que o incomodava, além dessas injustiças, desse trabalho que ele teve lá no Egito. A casa do seu pai, os seus irmãos. Os seus irmãos deram muito trabalho a ele. Seus irmãos tinham inveja dele. A palavra de Deus diz que os irmãos não podiam, na realidade, falar com ele pacificamente. Quando iam conversar com José, era com ignorância, com briga, porque tinham raiva dele, porque o pai, que até uma falha, o amava mais do que eles. E José sofreu muito na mão dos irmãos. Tem uma passagem na Bíblia que fala que os irmãos quiseram matar o sonho dele. E aconteceu que os irmãos o venderam. Agora você imagine, irmãos, que situação. Ele tinha de tudo, estava bem, estava casado, uma vida nova, lugar novo. Mas mesmo assim ele não estava feliz. Ele não conseguia largar o passado, ele não conseguia esquecer o passado e o que lhe fizeram. Isso é muito ruim, porque isso tira a paz, isso perturba. Às vezes a pessoa conseguiu o que ela queria, o sonho dela foi realizado, mas há um incômodo na alma, há um incômodo no espírito pelo que a pessoa fez com ela no passado, pelas coisas ruins que aconteceram. Isso está crescendo dentro dela, não é mais só uma raiz de amargura, não é mais uma raiz. Essa raiz se tornou uma árvore e está produzindo muitos frutos ruins, como mágoa, como ódio, como ira, como sentimento de vingança, como tantas outras coisas ruins e malignas. Por isso que a palavra de Deus diz que no nosso coração não pode produzir uma raiz de amargura. E José passava mal com isso. Mas diante dos outros, ele estava administrando. Nos 7 anos de fartura, ele estava fazendo coisas incríveis. Que diz a palavra de Deus que ele ajuntou muitíssimo trigo com a areia do mar, que não pode se contar, porquanto não havia numeração, até que ele largou de mão, produziu muito. Então, ele era um bom administrador, um bom marido, era fiel a Faraó, estava crescendo, não tinha status, mas na alma ele não estava bem, não estava feliz. E talvez seja o seu caso. Talvez você se encontre nesta situação, você não consegue esquecer o passado, que está atrapalhando o seu presente e está interferindo no seu futuro. Deus sempre tem coisas novas para a gente. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Cuidado com as raposinhas, não são nem as raposas. Cantares 2,15 diz as raposinhas. As coisas pequenas, elas fazem mal às vinhas. Às vezes uma coisa pequena no seu coração está te atrapalhando. Uma coisa que aconteceu no passado está te martirizando. Você se sente abandonado, você se sente rejeitado, rejeitada, desprezado, menosprezado, pisado, humilhado, ferido, e deixado de lado, passar a perna em você. E o tempo passou e você está bem.
porém isso está te atrapalhando. Você precisa de ajuda. Talvez você buscou psicólogos, psiquiatras, tomou calmantes, remédios controlados. Muitos, às vezes, que não têm entendimento da palavra, buscam refúgio no vício, na bebida, em outras coisas, começa a se distrair com muitas coisas. Mas eu quero dizer que o problema da mágoa, do ódio, só tem um que pode resolver. Só um pode resolver o seu passado, Jesus Cristo. A palavra de Deus diz no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, que o Senhor é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. O Senhor Jesus é o mesmo do ontem, do passado, do presente e do futuro. Ele pode resolver as coisas de ontem na sua vida, ele pode resolver as coisas do seu passado. Isto mesmo, o Senhor Jesus. Ele pode resolver aquela situação lá no passado que não foi resolvida. Ele pode mudar aquela situação. Ele pode transformar aquela situação no presente que você está vivendo. E também ele tem coisas preparadas para o seu futuro. Mas isso vai estar te atrapalhando. E Jesus quer te ajudar. E o próprio José, quando nasce o primeiro filho chamado Manassés, ele mesmo coloca o nome de Manassés. Por que ele coloca o nome de Manassés? Que significa faz esquecer. Ele entendeu que o Manassés na vida dele foi uma bênção para esquecer o que lhe fizeram. Quando nasceu Manassés, às vezes está precisando nascer um Manassés na sua vida, espiritualmente falando, para que você encontre essa libertação que você tanto precisa. Porque a mágoa perturba, pessoal. Você pode estar muito bem, você pode estar viajando, passeando, mas se tem algo no passado que não foi resolvido, fica martelando na sua alma, nos seus pensamentos o que a pessoa fez, você não vai ter paz. Você não vai ter paz. Você precisa entrar na presença de Deus e falar com Deus a respeito disso. A ponto de você chegar a dizer, como disse o apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Você precisa chegar nesse ponto. Deus tem o poder de ajudar você. Do prejuízo que você tomou, do abandono que você sofreu, do menosprezo que você sofreu, você carrega consigo. Você não, até hoje não aceita aquela humilhação, pisar em você. E eu sei, não é fácil. Sempre quando é a primeira vez que a pessoa passa por uma injustiça, calúnia, menosprezo, etc., não é fácil. Só quando ela ganha maturidade, ela não liga mais para isso. Mas sempre a primeira vez é difícil. Eu quero dizer para você que o Senhor Jesus te ajuda nisto. Ele pode fazer você esquecer o seu passado. E esquece mesmo, pessoal. Em nome de Jesus. Porque quando a pessoa... Isso já aconteceu comigo. Nossa, eu fiz aquilo contigo. Me perdoa. Eu falei, nem me lembrava mais disso. Deus faz esquecer verdadeiramente. Qual é o seu problema no passado? O que precisa ser resolvido lá? O que você não consegue esquecer? Você sabe quem fica te acusando? Depois você lê Apocalipse capítulo 12. Você vai perceber que o diabo, que é o acusador, a palavra diz isso, ele é o acusador de nossos irmãos. Ele foi derrotado. Ele caiu por terra. Trazendo para o outro lado, se o diabo está te acusando de algum feito do passado, mas você pediu perdão a Deus, você foi perdoado. É o inimigo que fica acusando você do erro que você fez do passado. Mas em Cristo, quando confessado, quando arrependido e confessado, a pessoa é perdoada, porque nem Deus mais lembra daquilo que foi feito. Isso é muito profundo e espiritual. Você precisa colocar o diabo no lugar dele, que é debaixo dos seus pés. É usar o poder de Deus e dizer para ele, diabo, você está amarrado em nome de Jesus.
Espírito de acusação está amarrado em nome de Jesus. Eu sou lavado e remido pelo sangue de Cristo. Eu esqueci das coisas que para trás, prossigo para o alvo. Mas muitas das vezes não é sua mente que o diabo vai acusar. Não é na sua mente que o diabo vai ficar lembrando. Às vezes ele vai usar alguém para lembrar do erro do passado. Mas aí você diz, eu sou lavado e remido no sangue de Jesus. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. O apóstolo Pedro chega a dizer, como também o apóstolo Paulo, que tinha vergonha do que eles fizeram no passado. E quem nunca teve? Mas em Cristo há perdão, há misericórdia. Se você tem problema com o seu passado, fale com Jesus, que ele é o mesmo de ontem. Ele pode resolver esse problema lá no passado. Você não, porque passou. Mas Jesus pode resolver, porque ele é onisciente, ele é onipresente. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é o que era e o que há de vir. É esse mesmo. Você precisa falar com ele, para que ele te dê o seu Manassés e você consiga esquecer o que ele fizer. Talvez você está dizendo, pastor, não consigo. Eu já fiz de tudo, eu não tenho forças. Então, tem situações que sozinho você não vai conseguir esquecer. Você pode perceber na sua vida que tem coisas que você conseguiu perdoar. Mas às vezes tem algumas que sozinho você não vai conseguir. Você vai precisar da ajuda dele. Da força dele. E quando você o buscar de todo o seu coração, vai nascer o seu Manassés e você vai esquecer. De todo o trabalho que você teve. Por causa das mentiras, por causa das calúnias, por causa da traição e de tantas outras coisas. Humilhação que você passou, o diabo usando boca de pessoas, o diabo bombardeando a sua mente, mas você foi perdoado. Creia nisso, acredite nisso. A Bíblia diz, no livro de Provérbios 28, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que a confessa e deixa alcançará a misericórdia. Provérbios 28, 13. Vocês estão entendendo? A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor não tem fim. Tem muita gente com problemas emocionais seríssimos. Mas Jesus está querendo restaurar a mente. Jesus está querendo restaurar o emocional. Ele quer santificar o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Talvez fisicamente você esteja bem, mas lá no fundo da sua alma tem algo que está te fazendo mal. É um veneno da mágoa, do ódio, da ira, um sentimento de vingança. Você está sentindo o pior das pessoas. Você acha que não tem mais jeito para você, não tem mais solução, não tem perdão. Tem em Jesus Cristo. Por isso que Deus enviou Jesus. Em Cristo você encontra a solução para resolver o maior problema da sua vida, que é o problema do pecado. E se ele resolve o problema do pecado, ele levou na cruz os nossos pecados, você acha que ele não vai poder te ajudar, curando a sua alma, libertando você dessa opressão maligna que está te oprimindo, querendo te deixar doido, doida, sempre te levando lá passado. Você anda 2 passos, dá um para trás, 2 passos, dá um para trás. Ou tem gente que nem avança, como a mulher de Ló. Para, vira uma estátua e não consegue mais se mover, não consegue mais sair do lugar e ainda olha para trás e não sai de lá. Você não consegue se mover. Tem gente que não se move, não prospera, não cresce, porque não esquece. Não vai valer a pena você continuar com isso no seu coração, com a alma envenenada. Imagina um veneno, vai se espalhando pelo seu corpo, vai atacando os rins, vai atacando o pulmão, o coração, vai atacando os seus nervos, você vai ficando abalado, vai atacando sua mente. A ansiedade vem e outras coisas, vai te fazendo mal. Você não consegue dormir, você fica desorientado, desorientada, não tem mais força para nada, não tem mais ânimo para nada, porque isso é um veneno. Tem que ser arrancado. Isso é um câncer espiritualmente falando. E o câncer
muitas vezes tratado com quimioterapia, tem que queimar mesmo. Eu quero dizer para você que o fogo de Deus queima e não deixa nenhum vestígio mais. Ele quer te curar totalmente em o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele quer ver você prosseguindo, esquecendo das coisas que ficam para trás, e aí você vai prosseguir para o alvo. O alvo é Cristo. O alvo são as realizações de Deus na sua vida, são as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. Por isso tem gente que não consegue se levantar, não consegue sair do lugar, não tem força, está desanimado, está desanimada. Está descontrolado emocionalmente. Está abalado, o remédio tarja preta nem funciona mais. Só Jesus pode resolver isso. Para de dar ouvidos à voz do diabo que usa a boca de pessoas para te ferir, para falar dos teus fracassos, para falar dos seus erros, para apontar os seus defeitos. Aí você fica dando ouvido, porque o inimigo quer te ver para baixo. Você tem que deixar entrar no ouvido e sair pelo outro. Isso é veneno. É o inimigo usando a boca da pessoa. Você tem que ter discernimento, sabedoria. E não se abater, mas ter misericórdia daquela pessoa até orar por ela. Quando você aprender isso, você vai ver. Você vai vencer qualquer situação. O que aconteceu depois que ele teve Manassés? Vou ler novamente. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Ele conseguiu. Lembrando mais uma vez, José neste momento aqui estava bem, estava liderando, era o segundo depois de Faraó, era um governador, estava no trono, tinha status, tinha glória, tinha pessoas ao seu serviço, estava no palácio, estava bem, mas não na alma, não no seu passado. E aí Deus, pela sua misericórdia, muda essa situação, dá uma Manassés para ele, ele consegue esquecer. E olha que interessante, o versículo 2 diz assim: E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Efraim significa duplamente frutífero. Quem perdoa, cresce. Quem perdoa, prospera. Quem perdoa se torna frutífero. Ontem eu ministrei uma palavra muito forte e vou pegar uma parte onde expulsaram Jesus da sinagoga, tentaram até matar Jesus. E ele saiu do meio deles. É interessante notar que aquele povo fechou as portas para Jesus, mas ele não voltou. Ele foi expulso, as portas foram fechadas, ele saiu, foi embora. Ele não ficou se lamentando, foi embora. Não ficou com mágoa no coração, foi embora. Ele não insistiu para voltar. As portas estavam fechadas, fecharam. E tem gente se lamentando no passado por algo semelhante. Foi expulso, foi abandonado, deixado de lado, desprezado. As portas se fecharam, quer dizer, a pessoa não se interessa mais e a pessoa está lá. Eu quero dizer para você, Deus sabe o que faz. E se Deus permite uma porta se fechar na sua vida, Ele tem outra. Porque se você ouvir a mensagem que eu ministrei ontem, ele saiu de lá e foi para Galiléia. E todos receberam, se maravilharam. Tem gente que vai estar com você. Tem gente que vai se alegrar com a sua presença. Mas tem gente que não vai te aceitar, você não vai ser bem recebido. Mas deixa isso para lá, não guarda no seu coração, não. Em nome de Jesus. Faça como Jesus, sai do meio deles. Você não está sendo bem recebido, sai do meio deles. Não estão querendo abrir a porta para você? Não importa. Não fica se humilhando. Não fique se oferecendo, a pessoa não quer. É simples assim. Fica mendigando atenção. Fica mendigando honra. Jesus não fez isso não.
A gente precisa chegar a essa maturidade espiritual. A igreja precisa crescer espiritualmente, ter maturidade espiritual. Temos que aprender com Jesus. Quando José esqueceu, Deus deu um segundo filho, Efraim. E ele disse, Deus me fez crescer. Aonde? Na terra. Que terra? Da minha aflição. O que está te afligindo no momento, no presente? É algo referente ao passado? Era o que estava acontecendo com ele. O que estava afligindo ele no presente era algo referente ao passado. Mas quando ele esqueceu, quando ele liberou o perdão, Deus o fez crescer. Na terra, na sua terra de aflição. Talvez você está numa terra de aflição. Talvez você não está progredindo, talvez você não está crescendo. Você não consegue enxergar uma luz no fim do túnel. Talvez você está desmotivado, desmotivada, desanimado, desanimada. Mas se você esquecer, Deus vai te fazer crescer onde você está aí. No lugar mais difícil, mais complicado, Ele te faz crescer. É só tratar do seu coração. Jesus é especialista da alma. É só você acreditar, é só você crer. Em nome de Jesus Cristo. Porque se você fizer isso, você vai sentir a paz no seu coração que você tanto almeja. Aquela paz de espírito, aquela paz na alma, que vai fazer muito bem para o seu corpo. Um antídoto para esse veneno é Cristo. Deixa Ele te sarar. Deixa Ele restaurar a sua vida. Talvez você ache que nunca mais terá uma oportunidade. Talvez você ache que nunca mais vai crescer. Porque você sofreu várias injustiças. Talvez você diz, não estão me vendo. Minha promoção que não vem. Não me enxergam. Fecham as portas para mim. Você não vê mais expectativa, você não tem mais esperança. Mas quando você se colocar na presença de Deus e falar com Deus, me ajude a esquecer, você vai conseguir enxergar o crescimento na sua terra de aflição. Em o nome de Jesus. Você pode ter certeza que vai ser duplamente frutífero. Por cada vergonha, dupla honra na sua vida. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite. Tenho certeza que alguém precisava ouvir essa palavra. Veio como flecha no meu coração. E eu quero orar com você agora. Em nome de Jesus. Se você puder fechar os teus olhos, feche os teus olhos. E oremos. Em o nome de Jesus. Pai amado, Pai querido. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Queremos te agradecer pela tua santa palavra, que é digna de toda a honra e de toda a glória. Senhor Deus, eu quero orar por cada pessoa sintonizada nesta live, por cada pessoa que está ouvindo esta pregação e essa oração, e pedir a tua ajuda, Deus, para que o Senhor venha restaurar essa pessoa. Para que o Senhor venha abençoar, meu Deus querido, o espírito ao meu corpo. Em especial a alma desta pessoa, Deus, que está turbulenta, que está oprimida. Que foi envenenada com alguma coisa, Deus, espiritualmente falando. Talvez essa pessoa não consegue nem se perdoar a si mesma. O inimigo fica acusando ela, Deus, ela não consegue esquecer o que ela fez. Às vezes o inimigo usa alguém para acusá-la. Às vezes é a mágoa que ela tem de alguém, Deus, um ódio, onde ela foi humilhada, abandonada, deixada de lado, abusada. E somente o Senhor pode mudar isto.
Tem gente com trauma sério, Deus. Está traumatizada. Opera um milagre, Deus. Tem gente que está, meu Deus, à base de calmantes. Remédio controlado, Deus, tarja preta. Em nome de Jesus, Pai, liberta essa pessoa. Que está afetando os relacionamentos dela. Está afetando o casamento, os filhos, o trabalho, seu corpo físico. Descontrole emocional, ela tem tido surtos. Misericórdia, Deus. Misericórdia. Ajude a aquietar a alma desta pessoa, Deus. Liberta ela agora, eu te peço. Em nome de Jesus, Deus. Essa pessoa não tem paz. E às vezes ela está até bem, Deus. Como José estava bem. Mas algo do passado está atormentando ela. O passado atormenta ela, tira a paz dela. E eu quero usar também o teu poder, porque a tua palavra diz que a opressão faz endurecer até o sábio. E a tua palavra diz no livro de Atos 10:38, você usou o apóstolo Pedro dizendo que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, a qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. É o diabo que oprime, Deus, que tira a paz, que perturba. E eu vou usar o nome de Jesus agora, esse nome que está sobre todo o nome. E em nome de Jesus Cristo. Eu digo a você, espírito do diabo. Eu digo a você, espírito de opressão, que está atuando no espírito, na alma e no corpo, principalmente na alma desta pessoa. Espírito de acusação, eu quebro o teu poder. Espírito de tormento, saia da vida desta pessoa. Em o nome de Jesus, eu estou te ordenando, pode largar esse corpo. Pode largar essa alma, esse peso, essa opressão do inferno. Você tem provocado distúrbios, surtos. Em nome de Jesus, eu te ordeno, vai embora. Vai embora. Em nome de Jesus, com essa epilepsia. Sai da vida desta pessoa agora. Pode sair das emoções dela, dos sentimentos dela. Você abalou o sistema imunológico dela. Você abalou ela emocionalmente. Sai, vai embora. Em o nome de Jesus. Saia do coração dela. Pega tudo que é seu e saia. Toda doença, todo mal. Vai embora em o nome de Jesus. Pai, nós te glorificamos e te exaltamos. Porque tu és o nosso Deus forte, o Deus Todo-Poderoso. Eu creio, Deus, que agindo no Senhor ninguém pode impedir. Refrigera a alma desta pessoa. Leva ela a pastos verdejantes e as águas tranquilas. Que o teu nome seja glorificado na cura dela, nas emoções. Oro pela sua casa, pela sua família, Deus. O Senhor começou uma boa obra e o Senhor aperfeiçoará. Operando o Senhor, quem impedirá? E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Por isso declaramos que em Cristo somos mais que vencedores, em o nome de Jesus. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.